Porque Omura estava certa no final do filme Rebellion. Como sempre, toda vez que uma yandere faz alguma coisa num anime ou filme ou mangá, as pessoas sempre criticam, mesmo que essa ação seja uma ação boa. Diferente do que pensamos no anime de Madoka Mágica. No filme Rebellion, a própria Madoka deixa claro que no fundo, não queria ter se sacrificado para salvar todas as garotas mágicas. Naquela cena onde ela abraça Omura no campo de flores. Ela apenas fez aquilo por falta de escolha porque não tinha opção, por isto teve que se sacrificar e assumir o fardo de ser uma deusa para dar um fim às bruxas. No filme Rebellion também, a gente vê que o plano de Madoka no fim não era suficiente. Pois mesmo com a lei do ciclo salvando a vida das garotas mágicas, os incubadores malditos estavam tentando desvendar a lei do ciclo, para justamente fazer as bruxas voltarem a existir. O que faria o sacrifício da Madoka ser inútil e em vão. Muita gente diz que a ação da Omura estava errada e que ela fez tudo somente pelo desejo de possuir a Madoka. Mas esse raciocínio está errado, a ação da Omura foi a melhor opção possível. Para não apenas salvar a Madoka em si dando a ela uma vida normal novamente sem o peso de ser uma deusa que não pode ter contato com aqueles que ama. Como impedir que os incubadores no futuro pudessem estudar a lei do ciclo e descobrir um meio de impedir a mesma e controlar a mesma. E fazer as bruxas voltarem a existir, a Omura simplesmente pegou o fardo da Madoka de deusa. E o sacrifício da mesma, e a responsabilidade de deter os incubadores. E pegou esse fardo e responsabilidade para si mesma. E prova maior de amor do que essa simplesmente não existe. Vou aproveitar este vídeo e responder um argumento merda. Algumas certas pessoas burras na fanbase de Madoka Mágica dizem que os incubadores estão certos por eles estarem agindo em nome de fazer o universo durar mais tempo, porém este raciocínio está errado, pois se é evitado o fim das coisas, ou seja, a morte com o intuito de evitar o sofrimento, morrer é algo triste e sofrível, por isto ninguém quer morrer, porém se alguém te oferecesse uma proposta de você ter um destino trágico e horrendo pior que a própria morte, em troca de ser imortal, você aceitaria? Obviamente não, isso porque existem coisas na vida que são piores que a morte, os incubadores ao tentarem fazer o universo durar para sempre usando das garotas mágicas a fim de evitar a morte e o fim das coisas, faz as garotas mágicas terem um final pior que a própria morte. Ou seja, pioram as coisas, ao tentar evitar a morte e o fim definido do universo. Eles fazem com que a vida dos que vivem nele ser uma vida com um destino pior que a própria morte. Manipulando garotas inocentes para cumprirem um papel ao qual não sabem. E tendo um destino trágico no fim, virando bruxas, obviamente por eles serem seres lógicos e sem nenhum tipo de emoção ou sentimento. São incapazes de compreender o sofrimento como os seres humanos. Sendo incapazes de entender o que é um destino pior que a própria morte. E agindo apenas pela própria sobrevivência, parece muito mais que os incubadores coletam energia das emoções das garotas mágicas quando viram bruxas. Mas pela própria sobrevivência da própria espécie deles. Do que pela sobrevivência do universo, parando para pensar, isso é perfeitamente possível. Que eles estejam agindo pela sobrevivência da própria espécie como dizem. E não pela sobrevivência do universo, dado o quão manipulador e asqueroso é Kyubey, é perfeitamente possível que ele tenha mentido sobre essa ideia de querer salvar o universo e estender o tempo do mesmo, a fim de convencer as garotas a aceitarem virar garotas mágicas, mas isso é apenas teoria, de qualquer forma a necessidade dos incubadores de estenderem o fim do universo a fim de evitar o destino das coisas, só faz todos terem um destino pior que a própria morte e o fim inevitável. Se inscrevam no canal, deixem o like e ativem o sininho, chave Pix para doações para o canal, e link do Discord na descrição do vídeo.